E qual é o mecanismo de ação dessa ioimbina? Bom, essa ioimbina, ela atua inibindo os receptores alfa-2 adrenérgicos. Quando esses receptores são ativos, o que eles causam? Eles se ligam à proteína G inibitória, tá bom? Aqui a ação no receptor beta-adrenérgico se liga aos receptores beta-adrenérgicos, a noradrenalina e a adrenalina se ligam aos receptores beta-adrenérgicos, ativa a proteína G estimulatória. Já a ioimbina, o receptor alfa-2 adrenérgico, quer dizer, atua junto com a proteína G inibitória. Deu para entender? Quando ativa o receptor beta-adrenérgico, proteína G estimulatória. Quando ativa o alfa-2 adrenérgico, proteína G inibitória. Tá? A noradrenalina e a adrenalina, eles se ligam, pode se ligar tanto aos receptores alfa como aos receptores beta. Então, dependendo onde ele se liga, pode ter uma ação diferente. Por exemplo, no caso aqui do tecido adiposo ou no próprio tecido muscular, onde também tem triglicerídeos para ser quebrados. Então, por exemplo, quando a adrenalina e noradrenalina se ligam ao receptor alfa-2 adrenérgico e ele está ligado à proteína G inibitória, vai bloquear a ação da adenilato ciclase, e o bloqueio da adenilato ciclase inibe a lipólise. Então, quando a adrenalina e noradrenalina se ligam ao receptor alfa, causa a inibição da lipólise. Já quando ela se liga ao receptor beta-adrenérgico, o que isso causa? Causa um aumento da atividade da adenilato ciclase, que vai começar a converter esse ATP em AMP cíclico, e esse AMP cíclico ativa a proteína quinase A. E aí vai ativar o hormônio sensível, a lipase sensível ao hormônio, tá bom? Lipase hormônio sensível aqui para ativar a lipólise, que é a quebra do triglicerídeos em ácido gráfico e glicerol. O ácido gráfico vai para a oxidação e o glicerol vai para a gliconeogênese. Lembrando que não adianta ativar a lipólise se não tiver gasto calórico, isso que eu falo. Às vezes você toma ioimbina em jejum e não gasta nenhum tipo de caloria. A oxidação é o mais importante para gastar calorias. Se você faz a lipólise e não tem demanda para gastar essas calorias, essa lipólise é revertida, ou seja, o ácido gráfico é resterificado em triglicerídeos de novo, ou seja, você não gasta. Por isso que para potencializar o efeito, você precisa do exercício. Por isso que o próprio exercício potencializa a lipólise. A taxa metabólica basal trabalha 70% a 80% na gordura. Só que o gasto é baixo, demora o dia inteiro para gastar 1.000, 1.200, 1.500 calorias. Já no exercício, você tem 1, 2 horas já gastando muito, porque aumenta a atividade energética, aumenta a lipólise, a demanda energética, e isso faz você gastar bastante calorias em menos tempo. Deu para entender porque o exercício contribui? Então, se você toma ioimbina em jejum, aumenta a lipólise ali, você pode ter um aumento da oxidação lá em repouso? Pode, mas vai ser mínimo, isso não vai representar nem 100 calorias ali gastas. Quando você toma ela antes do exercício, aí você tem uma potencialização da via, melhorando a lipólise, mas isso não significa que você vai gastar 1.000 calorias a mais. Você vai gastar um pouquinho a mais, não vai passar de 100, 150 calorias, mas vai ser um pouquinho a mais que pode estar contribuindo ali, tá? Então, através da ação da adrenalina e noradrenalina nos receptores beta-adrenérgicos, a gente aumenta a lipólise aqui. Só que tem um porém, se você estimula muito os beta-adrenérgicos, muito isso aqui, pode acontecer outra coisa, pode ter a ação da fosfodiesterase, que vai quebrar esse AMP cíclico em AMP e o AMP bloqueia a lipólise. Aí você diminui a lipólise. Então, como a gente faz para não ter a ação dele? A própria cafeína, né? A cafeína aqui, ela atua bloqueando aqui, como vocês viram na aula de cafeína, bloqueando a fosfodiesterase, aumentando a atividade do AMP cíclico, tá? Então é uma maneira ali de combar a ioimbina com cafeína e ter um ótimo efeito ali durante o exercício. A adenosina pode bloquear a adenilato ciclase. A adenosina, que é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e ali no tecido adiposo, ali no músculo, ela bloqueia a ativação da adenilato ciclase, bloqueando a lipólise. A cafeína também bloqueia os receptores de adenosina, então também auxilia no aumento da atividade aqui da ioimbina, tá? Lógico que não é tão, nossa, o mecanismo existe, então vou queimar muita gordura. Não, o mecanismo existe, mas não é tão expressivo assim. A cafeína não vai bloquear totalmente, ela vai diminuir, mas chega uma hora que ela não vai conseguir atuar, mas não vale para a ioimbina, tá? E aí a gente tem uma ação interessante, né? Por quê? Se a adrenalina e noradrenalina se ligando ao receptor alfa bloqueia a lipólise, ativando a proteína G inibitória e inibindo a adenilato ciclase, o que a gente faz? A gente bloqueia o receptor alfa-2 adrenérgicos, aumentando a atividade da adrenalina e noradrenalina nos receptores beta. Então a principal ação da ioimbina é essa. Quando eu bloqueia o receptor alfa,
a adrenalina e noradrenalina fica mais livre para se ligar ao receptor beta e estimular a lipólise. Então você diminui a ação delas nos receptores alfa e aumenta a ação delas nos receptores beta. Por isso, por exemplo, quando o indivíduo tem gordura localizada em alguns locais mais resistentes a serem queimados, por exemplo, aqui o flanco abdominal, a parte baixa do abdômen, algumas regiões que a pessoa tem mais dificuldade em queimar gordura, são regiões onde se tem mais receptores alfa. Por quê? Tem indivíduos que têm mais receptores alfa em certos locais do que outros. Quando o indivíduo tem mais receptores beta no local, ele consegue queimar gordura com mais efetividade. E é aí que a ioimbina pode atuar. Por quê? Se ela bloqueia o receptor alfa, que bloqueia a quebra de gordura, vai sobrar mais adrenalina e noradrenalina para se ligar ao receptor beta e queimar essa gordura. Por isso que ali, por exemplo, vamos supor que você tem dificuldade em queimar essa gordura. Um dos motivos é por quê? Porque você tem muitos receptores alfa e poucos receptores beta. Isso faz o quê? Que a adrenalina e noradrenalina se ligue mais aos receptores alfa, bloqueando a lipólise ao invés de potencializar a lipólise mesmo em exercício. Então a ioimbina acaba entrando, bloqueando ali os receptores, aumentando a atividade dos receptores beta, tá? Então essa é a principal ação da ioimbina. Isso é tão efetivo assim, porque se a gente olhar para o mecanismo, parece que vai queimar a gordura localizada. Não é simples assim. Vai precisar do déficit calórico, vai precisar de tempo. E a ioimbina sozinha não vai conseguir quebrar a ingestão excessiva de calorias. Então ela não vai ser efetiva enquanto você está comendo demais. Precisa comer de menos, fazer mais exercício para ela ser efetiva e ajudar aquele 1-2% ali na queima dessa gordura. Então essa foi a aula de ioimbina. É um fármaco relativamente seguro, tá? Normalmente quando a pessoa não tem tolerância, já vai aparecer colaterais logo de início, aí é um indicativo de que não pode aumentar a dose, ou que tem que diminuir, ou que tem que retirar. Então tem que ficar de olho nesse feedback ali.